Márcia, Ademir, Nivaldo, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Está me ouvindo? Estou ouvindo, boa Boa noite. A noite. senhora melhorou? Estou bem, estou melhor. Ainda bem. Estou tomando remédio, mas estamos que vamos que vamos. Tá fazendo falta. Só não tem problema no cemitério, o resto a gente tem problema. Tem terreno lá, professora? Não, Não? tem não. Não, então vai ficar ruim, hein? Vai ter que pagar. Mas aí vocês que resolvem por mim, eu não estou nem aí. Bom, eu tenho terreno lá, então dá para pular. Pronto, resolvi. Rapidinho, né? É no cemitério antigo aqui, Não né? tem problema, perto da minha mãe ali, não tem É problema. verdade, ali só estão os mais velhos, né? É. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou pedir uma licença para vocês, porque eu não vou ficar com os dois fones no ouvido, já que eu estou com o ouvido inflamado, e o médico disse que enquanto não melhorar, mas poxa, só falta tá acabando. Boa noite, Pro. As aulas, boa noite. Então, eu vou ficar só com um fonezinho. E aí eu peço para vocês anotarem as dúvidas de vocês. Eu sei que essa nossa aula hoje é cheia de detalhes e a gente já está acabando a teoria do crime, ainda bem. Hoje nós vamos falar de um tema que está em voga, que é a tal do erro de tipo. Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou gravando. Nós vamos falar do erro de tipo. Eu tinha feito essa aula para a semana passada, porém, galera, fiquei doente e aí não dei aula na semana passada, não foi? Então, peço desculpas para você, já estou melhor, já tem até um terreninho aí para enterrar, que beleza, né? E vamos que vamos para a aula de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, as perguntas que vocês tiverem, tá, pessoal? Eu vou abrir um espaço para vocês perguntarem. E a gente vai começar a nossa aula falando de erro de tipo. Vocês precisam prestar bastante atenção nessa matéria, porque ela é bem cheia de detalhes, tá? Então, quem perde o fio da meada aqui nos detalhes, costuma se perder. Então, se acontecer de vocês se perderem, só me avisar, professora, me perdi que eu volto. Quero só que vocês me digam se vocês estão vendo a tela. Eu fiz um slide, pessoal, que eu não gosto, cheio de informação. Aí fica ruim. Bom, eu Mas é estou o vendo único aqui jeito. perfeitamente, professor. Legal. E outra coisa, ô, professor, a senhora vai falar sobre erro de pessoa que eu li muito sobre isso, professor. Sim, Eu fiquei é a doido. continuação da matéria. Falei assim, doido, porque que isso é assim, viu? Não dá para entender. Mas... É a continuação da matéria, nós vamos falar erro de tipo. Vamos lá. Aqui, vocês conseguem enxergar aqui? Ai, meu Deus, peraí, eu quero esse slide aqui. Erro de tipo, começa. Erro é a falsa percepção. Conseguem ver isso daí, gente? Quando vocês conseguirem enxergar, me avisem, Para por mim tá favor. perfeito. Beleza, então vamos lá. Vamos começar a falar aqui e depois a gente discute. Primeiro, pessoal, o direito penal, ele vai trazer a tal da teoria do erro para nós. Teoria do erro significa falsa percepção da realidade. Nós erramos, como todo mundo erra, né? Só que para o direito penal vão ter dois tipos de erro: o erro essencial e o erro acidental. Então, nós temos duas grandes esferas: erro acidental e o erro essencial. Nos dois casos, eu tenho uma falsa percepção da realidade. Porém, no erro essencial, se alguém me avisa que eu estou errando, eu paro a ação criminosa. No erro acidental, não. Vejam que o dolo permanece. Eu tenho a intenção de praticar o crime. Se alguém fala que eu vou errar, que eu estou com uma falsa percepção da realidade, eu ajusto minha conduta e vou direto ao crime. Para entender erro de tipo, a gente tem que ter na nossa mente bem centrado o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas em prévia cominação legal. Vamos lembrar, vamos guardar isso no coração. Nada de inventar crime de uma hora para outra. Tem que estar escrito. Então, vamos lá. Deixa eu ler primeiro o erro de tipo essencial. Aqui é o extrato da aula de hoje. Eu vou
retalhar esse slide aqui para vocês. Ó, primeiro, gênero. Erro é a falsa percepção da realidade. O erro de tipo pode ser dividido em dois. Eu tenho o erro de tipo essencial e o erro acidental. Então, vamos para o erro de tipo essencial. Ele vai estar lá no artigo 20 do Código Penal. Nesse caso, quando eu falo erro essencial, o agente, pessoal, ele não quer praticar o crime, mas ele, por erro, pratica. Ele tem uma falsa percepção da realidade. E aí, eu vou dividir esse erro essencial em erro das elementares do tipo e erro das discriminantes. O que é erro das elementares do tipo? Lembram-se que o tipo penal ele é formado de elementares. Por exemplo, matar alguém. Matar, tirar a vida. Alguém, pessoa. Eu tenho aqui as elementares do tipo. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aqui eu tenho as elementares do tipo furto. Então, se eu erro quanto às elementares do tipo, eu estou aqui no erro de tipo essencial quanto a elementar. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um dia chuvoso, eu vou lá para a faculdade, todos nós aqui, ó que beleza, um dia chuvoso. Aí eu coloco um balde assim e todo mundo coloca seu guarda-chuva preto ali, todo mundo. E aí eu vou pôr meu guarda-chuva preto que tem aquele cabo desse tamanho assim, né? Aquele cabo não, aquele espeto que já serve para eu espetar os outros, né? Coloco lá. Na hora de ir embora, eu pego e enfio a mão no balde, pego o primeiro guarda-chuva preto que tem lá e pego o guarda-chuva do Ademir e não vejo que é dele e vou embora. Vejam, eu tive uma falsa percepção da realidade. Eu achei que aquele guarda-chuva fosse meu, por isso que eu levei. Se alguém tivesse falado, professora, esse guarda-chuva não é seu, errei, peguei outro. Então vejam que no erro essencial, se alguém me avisa, eu resolvo o problema aqui. Esse é o erro essencial. Quanto a elementar. Por que erro quanto a elementar? Porque, olha, se eu tivesse levado o guarda-chuva do Ademir sem saber, eu teria errado quanto ao outrem. Subtrair para mim, peguei para mim. Coisa alheia. Mas eu achei que fosse meu. Então, esse que foi o meu erro da elementar. Eu subtraí achando que fosse meu. Subtrair coisa própria não é crime. O que é crime é subtrair coisa alheia. Então, esse é o erro da elementar. Nós vamos já lá para o artigo para ler. Só estou fazendo um resuminho inicial. Erro quanto às discriminantes. As discriminantes, pessoal, são a mesma coisa da gente falar das excludentes de ilicitude ou excludente da culpabilidade. Vamos lembrar? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, menoridade, embriaguez. E aí, olha só, no erro das discriminantes, eu imagino que eu estou numa situação de legítima defesa e não estou. Se alguém me avisa, eu paro com o crime. Então eu vejo um desafeto, ele vai puxar a mão aqui e eu acho que ele vai tirar uma arma. Mas na verdade ele tira um celular. E quando eu vou ver que é celular, eu já dei 3 tiros nele, já matei. Então eu tive um erro essencial de discriminante putativa. Isso significa essa discriminante legítima defesa não passou da minha imaginação. O que vai acontecer, pessoal, com a dessa pessoa que está em erro? Vamos lembrar? Erro de tipo essencial, eu estou com uma falsa percepção da realidade. Se alguém me avisa, eu corrijo meu ato e não há crime. Mas como ninguém me avisou, cometi o crime. O que o legislador vai dizer? No erro de tipo essencial, vou excluir o dolo e vou permitir a punição por culpa. Então, no caso do guarda-chuva, olha só, no caso do guarda-chuva, levei o guarda-chuva do Ademir embora. E aí chega uma carta da polícia com câmera lá dizendo que eu levei o guarda-chuva dele. Aí eu falo, olha, eu levei por erro. Então, exclui a imputação dolosa e eu posso vir a responder por furto culposo, se existir na lei.
Não existe na lei furto culposo. Então, eu não vou responder por furto culposo. É isso. No caso de elementar do tipo, legítima defesa na essencial. Eu atirei, achando que estava em legítima defesa e não estava. Existe homicídio culposo? Existe. Então, eu vou responder por homicídio culposo, mesmo tendo o dolo de matar, já que eu estava agindo em erro de tipo. A gente vai entrar em detalhes sobre isso, vamos ler a lei, mas essa aqui é a parte inicial principal. Quando a gente fala de erro acidental, a gente vai um pouquinho mais para frente, olha só. No erro acidental, eu vou ter o agente que comete o crime, mas se alguém avisar que ele está errado, ele só corrige o erro dele, mas continua na empreitada criminosa. Olha só, se avisado do erro, o agente corrige a conduta criminosa. Nesse caso, eu vou ter erro sobre a pessoa, erro sobre o nexo, erro sobre o objeto, erro sobre... Deixa eu coloquei nexo 2 vezes? Erro sobre a pessoa, erro sobre a execução, erro sobre o objeto, erro sobre o nexo causal e resultado diverso do pretendido. Aqui a lei não vai dar nenhum tipo de trela, não. Aqui a lei vai tratar de forma dura. No erro sobre a pessoa, o que vai dizer a lei? Vamos pensar que eu queira matar o meu pai, eu queira matar minha mãe. Matricídio ou parricídio? Eu tenho uma agravante de pena por matar ascendente, ou quero matar meu filho, descendente. Então, na hora que eu combino com meu namorado, né, falo com meu namorado assim, olha, nossos pais não querem nosso amor, você é o amor da minha vida, eu quero ficar com você para sempre. Aí meu namorado fala, então vamos matar seus pais, eu chamo meu irmão, tá bom. E aí, na hora, o irmão, nesse caso, não concorda, então na hora da gente dar uma machadada na cabeça dos meus pais, quem que tá dormindo ali no lugar do meu pai, né? O Ricardão. Não quis matar minha mãe, matei só o Ricardão. E ó, abro a cabeça do Ricardão na machadada, né? Cabeça dele parecia uma melancia, né? Abri a cabeça dele a machadada. Vejam, na hora que eu abri a cabeça do Ricardão, eu pensei, mas eu queria matar meu pai. Olho para minha mãe, mas mãe, minha mãe, você matou ele e tal. Vejam, eu queria matar o meu pai, matei o amante. O que a lei vai dizer? A lei vai dizer que eu respondo como se eu tivesse matado o meu pai. Vai fixar na vítima virtual. Então, olha só que interessante. Eu vou matar o amante, mas eu vou responder com agravante de ter matado o pai, já que eu estava num erro de tipo acidental. Vejam que nesse erro de tipo acidental vai piorar a vida da pessoa aqui. Ó, por exemplo, erro sobre o erro na execução. Eu vou atirar e, em vez de matar aqui, em vez de matar Não, o erro na execução eu vou atirar e eu perco. Eu melhoro a pontaria e vou lá e mato. Aqui, pessoal, só no modus operandi, né, que vai modificar, mas não vai ter problema nenhum, porque eu corrijo o dolo. Vejam que sempre a chave do castelo no direito penal é a intenção do agente. Se a pessoa, se a pessoa tem o dolo de cometer o crime, ela vai responder pelo dolo, salvo se ela tiver em erro de tipo essencial. Deixa eu parar um pouquinho para não embaralhar a cabeça de vocês aqui, que até eu estou me embaralhando. Deixa eu falar primeiro do erro de tipo essencial. Vamos lá. Olha só no erro de tipo essencial. Esse aqui é o primeiro erro de tipo. Eu quero mostrar para vocês qual que é a diferença aqui entre o erro sobre elementar do tipo e o erro das discriminantes. Olha só. Vamos primeiro sobre o erro da elementar. Por equivocada, tô aqui, ó. Por equivocada compreensão da situação de fato, o sujeito não sabe e não tem consciência, já que lembra que consciência é um elemento do dolo? Eu preciso de ter vontade mais consciência do que eu estou fazendo.
que realiza as elementares do tipo, que estão lá no artigo, as elementares. Portanto, o erro da elementar do tipo sempre vai excluir o dolo. Eu, então, levo um guarda-chuva achando que era meu, ou no caso lá do estupro de vulnerável, né? Quando a gente fala, lá entrando no caso da Mariana, né? Na verdade, galera, dá para colocar erro de tipo essencial aqui sobre, no caso da violência, não da violência, mas no caso de estupro de vulnerável, se for a presunção ali de menor de 14 anos. Se encontra, a doutrina até aceita, se encontra na balada ou qualquer lugar da vida, uma pessoa menor de 14 anos e você, né, e o seu cliente tem relação sexual consentida com uma pessoa menor de 14 anos, aí nesse caso dá para alegar elementar erro de tipo. Olha, ela estava num lugar de pessoas maiores de idade, ela estava acompanhada estava bebendo, eu imaginei que ela fosse maior de idade. Agora, sustentar a tese de que a menina está desmaiada e aí ele achou que ela não estava, aí quanto a isso, aí a doutrina não vai ter precedentes, né? Só nesse caso aí que apareceu. Já vou mostrar para vocês lá no código. E a elementar do tipo aqui, né? Só dá para a gente se enganar quanto à idade, não quanto ao consentimento da pessoa, né? Quanto ao consentimento, a pessoa está desmaiada, como que você vai alegar que eu errei? Ah, eu não sabia que ela estava desmaiada, eu achei que ela estava dormindo. O dormir também é um ato inconsciente, então ela não emite um juízo de valor estando inconsciente. Mas vamos discutir isso já já. Olha lá. E aí, olha só, quando eu tenho um erro sobre a elementar do tipo, ou seja, o que está descrito no artigo, em algum aspecto eu erro, a gente precisa analisar aqui um ponto. Esse erro, qualquer um erraria, ou a pessoa só errou porque ela não tomou cuidado. Se qualquer um erraria, a gente vai falar de erro erro inevitável, excusável ou invencível. Por exemplo, né? Erro aqui, que é eu coloquei ao contrário, invencível. É aquele que o cuidado comum não evitaria, ou seja, com o seu cuidado o resultado ia acontecer. Portanto, o resultado vem da quebra do cuidado, a consequência é a exclusão do dolo e da culpa. Quando eu tenho um erro, e esse erro qualquer um erraria também, não errou porque a pessoa faltou o cuidado, exclui a imputação, exclui o dolo e exclui a culpa. A pessoa não responde por nada. É a história do guarda-chuva, né? Poxa, qualquer um pega um guarda-chuva preto, não fica abrindo, olhando se tem marca para levar. Pegou e levou o guarda-chuva preto embora, mas não tinha intenção de furtar. Qualquer um erraria nesse caso. Aí, quando a gente fala erro evitável, erro excusável ou vencível, todos esses tipos aqui são sinônimos, né? Evitável, inexcusável, ou seja, sem desculpa, ou vencível, é aquele que o cuidado comum evitaria, né? Quebrou o dever de cuidado, ele foi displicente, né? Aí eu coloquei assim, exemplo, pensa que está tendo relações sexuais com maior de 14 anos e a pessoa é menor. Como que eu evitaria esse erro, professora? Poxa, pede o RG da pessoa, né? Toma uma certa cautela antes de ter uma relação sexual com a pessoa. Tenha uma certa cautela e aí você não vai errar. E o que acontece aqui? Quando o erro é inevitável, qualquer um erra, eu não respondo por nada. Quando o erro é evitável e a pessoa faltou com o dever de cuidado, olha a culpa quando aparece. O que vai acontecer aqui? Ela vai responder pelo crime na modalidade culposa, se é que há. Se não houver a modalidade culposa, ela não responde por nada. E foi aqui, pessoal, aqui que se baseou o julgado da semana passada. Foi aqui, né? O que ele falou? Tratou-se de um erro de tipo evitável, né? Pelo elementar do tipo.
Vamos lá no código para eu poder mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Estou aqui na montanha, né? Vocês estão vendo eu na montanha. Deixa eu mostrar o 214, é bom que é um tema atual, e aí a gente consegue enxergar melhor. Oxe, coloquei código penal aqui, mas não está aparecendo. Isso porque minha internet está com cabo, hein? Tá essa beleza. Vamos para o artigo 217-A para ficar mais fácil. Ixi, eu tô longe. Aqui, agora passei. Olá, vamos lá no que teve em voga nessa semana aqui, o 217-A, aqui embaixo. Ó, o estupro de vulnerável, pessoal, ele tem duas espécies. A primeira espécie, ó lá, estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Veja, não importa se homem, se mulher, o fato é ter conjunção carnal. E aí, ou outro ato que satisfaça a libido da pessoa, conotação sexual. E aí, o que acontece aqui? O direito penal, de forma objetiva, categórica, diz o seguinte: não interessa a vida pregressa dessa pessoa, não interessa se ela é prostituta, não interessa nada. Se ela for menor de 14 anos, ela não pode consentir com ato sexual, ponto. Então, aqui, se a pessoa pratica ato sexual com uma pessoa menor de 14 anos, ela comete o crime de estupro, mesmo se a criança, se a adolescente aqui no caso, consentiu, já que a lei diz que ela não tem possibilidade de consentir pela idade dela. E qual que é a pena? De 8 a 15 anos. Vejam que é uma lei, é uma pena de grande potencial ofensivo. Maravilha. E se a pessoa confunde aqui na elementar do tipo 14 anos? Ela acredita que a menina tem pelo menos uns 16 anos. E aí ele não estaria em crime. E aí, o que acontece? É um erro invencível? Não, porque ele poderia ter questionado a menina acerca da idade dela. Então, é um erro vencível. Então, ele teria a possibilidade de responder por culpa. Nesse caso aqui, não, porque não existe a modalidade culposa. Lembra que a gente estudou que só vai ter modalidade culposa se estiver escrito na lei. Ponto. Então, no caso aqui do caput, a gente ainda consegue salvar pelo erro de tipo, mas fica difícil de ter essa tese no parágrafo 1º. Vamos lá no parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, ou seja, de 8 a 15, quem pratica as ações descritas no caput, ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso, com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer causa, não pode oferecer resistência. Veja, como que pode, né, para pessoa ter relação sexual com alguém que não pode oferecer resistência, já que ela está desacordada, já que ela está em coma, já que ela é deficiente mental. Não dá para encaixar aqui o erro de tipo. E eles encaixaram aqui o erro de tipo, né? E aí o promotor de justiça, né, não colocou na sentença, não, o juiz não colocou na sentença estupro culposo, né?
o que aconteceu foi, eles entenderam se tratar de um erro de tipo, já que ele estava enganado quanto a elementar aqui, não pode oferecer resistência, e como não existe estupro culposo, absolveu. Dizem, né? Aí depois falaram, não, absolveu por falta de provas, que a menina não ofereceu resistência, enfim. Não posso entrar no mérito do julgamento, né? Mas se a gente for pensar numa situação, né, objetiva, em que a menina estava desacordada, não tem como você alegar erro de tipo, né? Ah, ela estava dormindo, balancei a cabeça dela, ela disse que sim, né? Não dá, e não dá. E aí, até essa história de erro de tipo, de erro de tipo não, de estupro, a gente sempre diz, né, que o erro de tipo, ele vai ter a modalidade culposa se a lei disser que assim existe. Se não, não, né? E se tiver, por exemplo, aqui, ó, olha o exemplo aqui no furto. Cadê o furto? 155. O erro de tipo no furto seria assim. Nossa, é mais fácil eu já ir no 155. Ah, não, agora já estou aqui, já. Veja que para ter o erro de tipo aqui, ó, ele tem que estar enganado quanto a alguma das elementares do crime. Aqui, ó, artigo 155. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Caiu na OAB um exame, acho que tem uns 2 anos mais ou menos, uma segunda fase bem assim, que era para a gente fazer uma peça processual. A menina estava num cursinho e aí ela deixou o laptop dela na tomada. Aí veio a outra, chegou do intervalo, o laptop dela também estava na tomada. Ela foi, pegou o laptop errado e levou embora. E aí ela foi denunciada pelo crime de furto. E a nossa defesa seria justamente isso. Ela errou quanto a elementar coisa alheia móvel, ela achou que fosse dela. E aí, a gente ia ter que pedir a absolvição dela por erro de tipo, erro essencial, na modalidade, né, na modalidade culposa. Como não existe furto culposo, absolve. Vamos voltar aqui. E voltando aqui, eu vou só apanhar um pouco mais do Teams aqui para poder voltar para o slide. Será que ele está aparecendo? Aqui, achei. Vamos lá, então. Então, aqui, quando a gente fala em erro de tipo, falsa percepção da realidade. Então, ó, elementar do tipo, está escrito no código, errei uma daquela elementar, se alguém me avisasse, eu corrigiria logo o problema. Será que se alguém avisasse aquele rapaz, ó, ela está dormindo, ela está drogada, ela está bêbada, será que ele corrigiria a conduta dele e pararia? Né? Eis a dúvida. E aí, quanto ao erro sobre as discriminantes, que também enquadra aqui, o tratamento legal é idêntico, ó, é o erro sobre as excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. Por equivocada compreensão da situação de fato, o sujeito imagina estar numa situação que, se fosse real, estaria sua conduta acobertada por uma excludente. Consequência: prevalece no Brasil a teoria da culpabilidade, segundo a qual as consequências do erro sobre as discriminantes putativas são as mesmas do erro sobre elementar, ou seja, sempre exclui o dolo, mas permite punição por culpa, se evitável e se tiver previsão. Evitável, então, exclui o dolo e permite punição por culpa, se houver previsão de culpa. Inevitável, exclui o dolo e a culpa. Então, vamos voltar aqui. Lembra das elementares aqui, das discriminantes. A gente chama de discriminantes putativas. Putativo significa imaginação. Então, eu tenho umas discriminantes
que são as causas excludentes de ilicitude, segunda perna da teoria do crime. Se eu estou agindo enganada, em erro, achando que eu estou numa situação que vai excluir a conduta, eu estou em erro quanto às discriminantes putativas ou imaginárias. Se conseguir comprovar isso, eu respondo por exclui o dolo, eu respondo por culpa, se houver previsão por culpa. O caso clássico aqui, que aparece muito na prática, é a legítima defesa, né? Poxa, eu achei que o cara ia puxar a faca para mim e eu matei ele antes. Só que ele não está com faca nenhuma ali. Então, ele vai responder por homicídio culposo. Se ele tivesse com uma faca mesmo, o que aconteceria com a pessoa? Não responderia por nada, estava em legítima defesa. Mas aqui, como ele estava em erro, a discriminante só tinha na imaginação dele, então esse rapaz aqui vai responder por homicídio culposo, já que exclui o dolo da conduta, mas permite a punição por crime culposo se tiver previsão legal. Nesse caso, tem previsão legal do homicídio. O homicídio culposo tem previsão legal. E aí, o artigo do Código Penal vai trazer desse jeito, o artigo 20. Olha lá. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, do tipo legal, de crime, exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo se previsto em lei. Então, vamos ler novamente. O erro, falsa percepção da realidade, sobre elemento que constitui o tipo legal, ou seja, como está escrito na lei, elementos que fazem o crime, subtrair coisa alheia móvel. Então, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, exclui a vontade, já que ele estava errado, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Esse aqui é o erro de tipo essencial. Discriminantes putativas. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, causas excludentes da ilicitude. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, eu estou aqui acreditando que eu estou numa situação de legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, e aí eu cometo crime. Vejo que não era, permite a punição por crime culposo, né? Erro determinado por terceiro. Se alguém induziu ao erro, o cliente, né? Quem vai responder responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Ele que vai responder pelo crime. Olha lá, ele vai te matar, né? Tá com uma arma e tal. Esse aqui é o erro de tipo essencial. Erro, falsa percepção da realidade. Vamos para frente aqui antes de discutir. O erro de tipo acidental. Antes de ver as diferenças entre eles, vamos ler a lei como que ele trata. Olha lá. No erro de tipo acidental, nós vamos estar lá no artigo 73 e no artigo 74. Tem também mais um, mas vamos ler esses aqui primeiro. Olha lá. Erro na execução. Quando o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, ao invés de atingir a pessoa pretendida, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto do parágrafo 3º do artigo 20 desse Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Aqui é concurso formal, já vamos falar já. Resultado diverso do pretendido. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Vamos voltar aqui. Aqui era esse que estava faltando. Erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa
contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Quis matar Maria, matei Joana. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão da pessoa contra quem o agente poderia praticar o crime. Então, prestem atenção. No erro acidental, eu também estou numa falsa percepção da realidade, mas eu erro, pessoal, quanto à pessoa, quanto ao modo de execução. Aqui, ó, na verdade, vão ter 5 tipos de erro. Uns estão no código, outros são criados pela doutrina. Olha lá, eu tenho erro sobre o objeto. Aqui não tem previsão legal, é a doutrina que vai dizer. Eu confundo um objeto com outro objeto. Eu vou lá na casa da determinada pessoa, olho um relógio dourado, né? Penso que é um relógio de ouro e ó, enfio no bolso, levo embora achando que era de ouro. Depois eu descubro que esse relógio é de latão. Adianta chegar lá na polícia, né? E depois que eu for descoberta, falar, ó, eu levei, achei que era de ouro, mas é de latão. Vamos ver o que acontece no erro sobre o objeto. Não exclui dolo e culpa. O agente responde com base no objeto efetivamente atingido. Exemplo, a gente pensa estar furtando o relógio de ouro e furta o relógio de aço. Não tem diferença nenhuma, o importante é furtar a coisa alheia móvel, vai responder, não interessa se ele levou de ouro ou se ele levou de metal, né? O que pode cair aqui, né, se a gente for pensar numa tese mais aprofundada, é falar de uma insignificância, né? Você leva aqueles reloginhos lá do Paraguai, né? Aí pode até pensar. Mas vejam que quanto ao erro sobre o objeto, tanto faz se você levou o objeto X ou Y, você está levando algum. Então, aqui não tem diferença por enquanto para nós. Erro sobre a pessoa. E aí, a OAB nunca vai falar erro sobre a pessoa, ela vai falar o brocardo latino, erro in persone. Error in persone. Eu vou confundir uma pessoa com a outra pessoa. Confundo A com B. Olha lá. Consequência. Não exclui o dolo, não exclui o dolo e culpa. Pune-se o agente como se ele tivesse atingido a pessoa pretendida. Exemplo, mãe que mata bebê alheio em estado puerperal pensando que é seu. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal, olha só. Se, por exemplo, vamos pensar numa situação de matricídio, como eu já falei agora há pouco, né? Eu quero matar a minha mãe e mato a minha tia. Então, em tese, eu não responderia pela agravante de matar um ascendente. Eu matei a tia não é ascendente nem a reta, né? Não responderia pelo crime dela. Matei uma outra pessoa. Porém, o erro sobre a pessoa vai dizer que vai atingir a vítima virtual, ou seja, a vítima que está na minha imaginação. Então, olha só que interessante, né? No erro de tipo acidental, a minha tia morreu e eu vou responder como se eu tivesse matado a minha mãe, porque a minha intenção era de matar a mãe. Então, eu vou ter uma pena agravada lá na segunda fase da dosimetria. Um exemplo agora para melhorar. Existe um crime que se chama infanticídio. Infanticídio é matar o próprio filho durante o parto ou logo após, influenciada pelo estado puerperal. Esse aqui é o infanticídio. Vamos pensar que essa mãe, influenciada pelo estado puerperal, acabou de ter o filho, vai lá como é o nome daquilo? Berçário. Chega lá no berçário, todos os joelhinhos lá, todo nenezinho, cara de joelhinho, né? Pô, que bonitinho, tudo igual, né? Ó, nenê. Aí a mãe vai lá, fica desorientada, não sabe qual que é o seu filho. Pega o primeiro filho que ela vê e joga fora, mata. E aí, galera? E aí? Será que ela vai responder por homicídio, já que ela não matou o filho dela, ela matou o outro? Ou ela vai responder por infanticídio? Respondo. Ela responde por infanticídio, já que ela estava num erro quanto à pessoa. Ela achou que ela estava matando o filho dela,
Mas não, ela estava matando o filho de outro. Então, ela não vai responder pelo homicídio, ela vai responder pelo infanticídio. Guardem isso. Então, pode ser que o erro sobre a pessoa sempre vai atingir a vítima que o agente estava pensando, vítima virtual. Vamos para o terceiro caso aqui. Erro sobre o nexo causal. Aqui são as aberrácios. Aberrácio é erro, né? Aberrácio causa. Na aberrácio causa, eu tenho aqui, ó. Eu tenho por acidente ou erro. Cadê? Opa, o mouse parou, né? Por acidente, ó, erro sobre o nexo causal. Ele também não tem previsão legal. Peraí, eu dou um veneno para a pessoa, né? Dou veneno para a pessoa, e aí eu vejo que ela não morre. E eu pego ela e falo assim: ah, não, eu vou jogar ela no rio, vou matar ela afogada. Jogo ela no rio para matar ela afogada. E lá no causa mortes dela, depois eu fui denunciada por homicídio, por sufocamento, já que ela morreu afogada, né? E no laudo sai que ela morreu por envenenamento. E aí, o que vai acontecer com a pessoa? Olha aqui a consequência. Responde pelo crime, considerando o nexo real, causa efetiva da morte. A atira em B e joga seu corpo no rio. No aludo, eu quis dizer laudo, aparece que B morreu por afogamento. Isso daqui é uma criação da doutrina, né? Erro sobre o nexo. Então, aqui, tanto faz você cometer uma conduta, você achou que a pessoa que o resultado ia ser um e o resultado foi outro, você vai responder pelo resultado ocorrido efetivamente, né? Olha lá, responde pelo crime considerando o nexo real. Então, se ela morreu por envenenamento, vou responder pelo envenenamento. O envenenamento também é uma causa agravante de pena, assim como a asfixia. Então, quando eu falo aberrácio causa, é erro no nexo. Eu achei que ela ia morrer por uma coisa, por uma conduta, ela morreu por outra. Vamos para o erro na execução agora. Esse nomezinho é chato, eu sempre confundo com o causa. Aberrácio ictus. Eu tenho uma pessoa 1, por acidente ou erro, eu acerto a pessoa 2. Consequência, pune o agente como se ele tivesse atingido a pessoa pretendida. Resultado único. Consequência, pune-se o agente como se ele tivesse atingido a pessoa pretendida. Resultado único. Aqui, vamos pensar numa situação em que eu queria matar, peraí, eu sobre a pessoa, eu queria matar apenas uma pessoa, porém, na hora de atirar, outra pessoa entra na frente, ó, tô aqui querendo, eu vou lá e tiro os freios do carro. E eu não imagino que o meu desafeto vai dar carona para uma outra pessoa. Então, eu tenho uma conduta, soltar os freios, e 2 resultados. 2 ou mais pessoas morreram. Vamos aqui no erro. Não sabia que ia matar uma. Olha lá. Pune-se o agente como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Ou seja, peraí que esse exemplo aqui ficou meio dúbio. Olha só. Eu quero matar. Então, eu quero matar o corintiano e eu tiro os freios do carro dele. Só que nesse dia, ele empresta o carro dele para uma outra pessoa, isenta desse time. E aí eu mato essa outra pessoa. Eu respondo como se eu tivesse matado o corintiano. Mas e se esse corintiano, além de ser corintiano, ele dá carona para uma outra pessoa e morrem os dois? E aí, ó, eu vou responder pelos 2 crimes em concurso de crimes. Um crime só, 2 resultados, só que um resultado foi culposo. Vamos já ver concurso de crimes. E por fim,
Acho que a cabeça de vocês já deve dado um nó, igual a minha. Aberratio criminis ou delicti. Eu quero atingir coisa, mas por erro eu atinjo pessoa. Esse é o mais triste, ó. Por acidente ou erro, eu quero atingir uma pessoa, mas eu atinjo uma coisa. Ô, meu neném. Vamos pensar naquela, o exemplo clássico da doutrina é caça de javali. Todo mundo caçando um javalizinho. E aí, quem já comeu javaporco, né, sabe que é uma delícia, né? Mas tô caçando javali. E aí, eis que eu estou lá com a minha espingarda, caçando javali, e eu vejo a moitinha mexendo. Aí eu mato, dou um tiro. Quem era que estava ali morto, gente? Quem que aparece morto? O Ademir, óbvio, né? Vou escolher uma figura aleatória hoje na aula. O Ademir Eu sou morreu. corintiano, professor. Mas Ademir tem que ser você para eu matar. Você não é, mas você que estava ali, nós estávamos caçando javali para jantar e eu confundi você atrás da moita com o javali. Piu, matei o Ademir. E aí, galera? Eu acertei ela, acidente, eu viso atingir coisa, que é o javali. Lembra que Ainda bem que é um javali, viu? É. E ó, o urso, vai, grandão. Mas não tem no Brasil, né? O javali. Eu atinjo o javali, não, eu atinjo o Ademir, pensando que é o javali, mas é o Ademir. Olha lá, qual que é a consequência, gente? Eu respondo pela morte dele, mas de forma culposa, né? E se eu atingir mais de um, aí eu vou responder pelos crimes que eu atingi. Matei dois, atingo mais de um, então, ó. Aqui, resultado diverso do pretendido. Eu quero, então, olha lá, pune-se pelos dois resultados, forma de concurso de crimes. Deixa eu mostrar para vocês o que é concurso de crimes agora. Coitado, né? Vamos lá. Concurso de crimes, que vai estar no artigo 69, 70. Vamos lá. Deixa eu para o código aqui mostrar para vocês. Vou ter que subir aqui um pouquinho. E a gente lê novamente depois. Artigo 69. Não tem ponto. Aqui. Vamos lá, ele fala que é como se fosse concurso formal. Ó, olha o que acontece no concurso formal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica a pena mais grave das cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto até a metade. Então, lá, quando eu tiver matar, além de matar um, né, no erro na execução, que fala do concurso formal, né? Em vez de eu matar somente um, eu atinjo o outro de forma culposa, é a mesma coisa de você ir lá no mercado e comprar dois pelo preço de um. Você vai lá e compra dois Omo e ganha um Comfort. Não, você compra três Omos e paga dois. É o concurso formal, ó. Mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, dois homicídios idênticos ou não, aplica a pena mais grave ou somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto ou de um sexto à metade. Então eu vou responder por um homicídio e meio, até um homicídio e meio. Aqui, pessoal, é o concurso formal de crimes. Isso daqui a gente vai aprender em teoria das penas um pouquinho mais para frente. Vamos voltar lá para o artigo 73 para mostrar isso para vocês aqui, ó. A gente acabou de ver. Professora, Ui, esse crime é um crime majorado? Não, não tem nada a ver. não entendi, desculpa. É um crime majorado isso aí ou não? Majorado, É. o crime majorado é aquele que existe as agravantes. Aí a gente vai ver as agravantes em penal 2 quando a gente estiver estudando sentença, lá no artigo 61, por exemplo. Deixa eu te mostrar o artigo 61 aqui, ó. Ó,
São circunstâncias que agravam a pena, ó. Se ele for reincidente, aí é majorado. Motivo fútil ou torpe. Facilitar a ocultação, execução. Aqui no erro, a gente vai ter a pena majorada. Aqui a pena vai ser majorada. Aí ele vai aumentar a pena, não o crime. Olha lá, erro na execução. Quando por acidente ou erro dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa pretendida, ofender atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo o disposto do parágrafo 13 do artigo 20. Vamos lá. Caso também atinja a pessoa, o agente pretendia ofender, aplica a pena do artigo 70. Então, ele vai responder um crime mais a majoração da pena. Esse daqui, pessoal, vamos voltar lá. Opa, o gatinho tá no meu colo, tá querendo arrancar minha mão. Vamos voltar lá para os nossos slides para a gente falar sobre, então, os erros aqui. Não adianta, eu tento um jeito mais simples de explicar isso aqui, mas eu acho que não consigo explicar simples isso aqui, que isso aqui é complicadinho. Então, erro de tipo, eu tenho o essencial, que a pessoa corrige o dolo, e o erro acidental, aqui, erro acidental. Erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena, não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem queria praticar o crime. Aí nós vamos ter erro na execução, resultado diverso do pretendido. Esse daqui, então, vai ser o quadrinho. Vejam que no erro de tipo essencial, acidental, ele vai responder pelo crime. E no erro de tipo essencial, vai excluir o dolo e vai permitir a punição, havendo previsão legal. Essa aqui é a teoria do erro. O que eu preciso lembrar da teoria do erro? Eu tenho que ler os artigos 20, 73 e 74 do Código Penal. 20, 73 e 74 do Código Penal. E aí o caso da Mariana Ferrer lá, né, gente, ficou famoso essa semana, mas o que me causou mais estranheza e tudo mais foi a condução da audiência, né, que foi uma condução, assim, terrível, né? O juiz que tem autoridade, que tem o poder de polícia, ele tinha que intervir, não tinha que deixar o advogado falar, desqualificar a vítima, que nem ele fez ali, né? Ali, tanto ele como o promotor já foram, né, notificados para responder acerca do que eles têm a dizer, né? Mas ali não pode o advogado desqualificar a vítima para salvar o coitadinho do rapaz que estava ali, né? Ali foi uma situação de aberração, né? Uma situação de aberração. E, segundo eles, faltou prova, né, da tipicidade do crime. E aí a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente ouve na internet e tal. Mas o cerne da questão ali foi o erro de tipo. O que disse ali, a tese que o advogado se fixou foi a falsa percepção da realidade. Ele achou que a menina estava consentindo com o sexo, mas ela não estava. Esse foi o erro de tipo, né? Que foi a tese, que eu imagino que foi a tese que eles defenderam, que apareceu em todas as mídias sociais, né, pessoal? Esse aqui, então, é o erro de tipo. Que você disse, Ademir, que você ficou lá desesperado com essas teses aqui? Tá me ouvindo? Não? Então, deixa eu passar aqui e falar sobre erro de tipo. Peço para vocês darem uma olhadinha na apostila desse tema e vamos falar um pouquinho sobre concurso de pessoas. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Agora eu fiquei preocupada. Eita. Sim. Tem alguém? Ah, então beleza.
Vamos falar de concurso de pessoas. Passa a régua no erro de tipo. Peraí que eu vou ter que tirar essa bichinha do meu colo aqui. Ela tá me agredindo. Marisa, no caso aí, ainda é teoria do crime também, né? Tá, estamos já acabando a teoria do crime já. Ainda é teoria do crime. Já Mas estamos... ainda é teoria, né? Sim. Concurso de pessoas. Sempre no direito penal, quando a gente fala de concurso, a gente está falando mais de um. Concurso, mais de um. E aqui, nessa matéria, nós vamos estudar como que o direito vai tratar, gente, quando existem mais de uma pessoa querendo praticar um crime. Mais de uma pessoa cometeu um roubo, mais de uma pessoa cometeu estupro, mais de uma pessoa cometeu qualquer tipo de crime. Aqui é o concurso de pessoas. Será que todo mundo vai responder por um crime único? Aquele que ficou, por exemplo, né? Aquele que ficou, abriu a porta para o assaltante entrar, será que ele vai responder também pelo crime? Ou simplesmente ele vai ser uma participação de menor importância? E aqui a gente vai analisar isso. Vamos lá, no concurso de pessoas. Conceito. Concurso de pessoas é a ciência voluntária, ou seja, consciência, com a colaboração de duas ou mais pessoas para a mesma infração penal, sendo desnecessário o acordo prévio entre elas, bastando que um adira de adesão à conduta do outro. Então, quais são os requisitos para a gente falar em concurso de pessoas? Primeiro, eu preciso de mais de uma pessoa. É necessária a participação de duas ou mais pessoas para que seja configurado, então, o concurso eventual de pessoas. Pluralidade de condutas, mais de uma conduta. Vamos lembrar que é conduta, ação ou omissão voluntária dirigida a um fim, positiva ou negativa dirigida a um fim. Então, cada um dos agentes concorre para a prática do crime. Cada um assume um papel relevante para a produção do resultado, ou seja, o verbo núcleo do tipo foi induzido alguém a fazê-lo, foi induzido alguém a fazê-lo, ou seja, copiei isso da apostila, ou seja, né, para furtar, alguém tem que abrir a porta, o outro vai lá procurar casa, um fica vigiando. Então, pluralidade de condutas, então cada um vai ter uma função ali. Identidade do fato, isso é importante, né? Necessário, gente, que todo mundo saiba que vai praticar aquele crime, né? Para que haja caracterizado o concurso de pessoas, é necessário que todos os agentes concorram para a prática da mesma infração. Nexo causal. A conduta de cada agente deve ser tida como causa do resultado. Então, todos ali juntos com a mesma intenção de praticar o crime, né? Caso não exista esse vínculo, todos os agentes vão responder de forma autônoma pelo delito e estará ausente o concurso de pessoas. Isso é meio impossível, né? Mas já vou explicar. Não é necessário que tenha um acordo prévio entre os concorrentes do crime, pois basta que no momento do fato um aceite praticar, um adira a conduta do outro, um aceite a conduta do outro, né? Tem que ter um vínculo, um tem que saber do outro. Vamos pensar naquelas filmagens que a gente vê, principalmente na época de Natal, né? Que o povo lá passeando na Praça da Sé, aí passeando, comprando, lá na 25 de março, comprando as coisas, aí vem um corintiano, empurra, aí o outro, aí vem, puxa a carteira, né? Pode ser que eles estejam ali, sejam amiguinhos, participem do mesmo quadrilha ali, divida depois o dinheiro, ou não. Um já olha para o outro e, ó, depois a gente divide, já está previamente combinado. Mas cada um ali está fazendo uma parte do crime. Então precisa ter esse vínculo entre eles. Vamos nós dois praticar esse crime. Se não tiver existência desse vínculo entre eles, daí cada um responde de forma autônoma. E aí, nesse cada um responde de forma autônoma, vamos para as teorias da doutrina envolvendo o concurso de pessoas, né? A nossa teoria qual que é? Ó, a ação praticada em concurso de crime constitui quantos delitos? Um ou vários? Será que eu coloco o que estava
só ali na porta como invasão de domicílio e os outros como furto, já que esse daí nem encostou nas coisas? Ou todo mundo vai responder pelo furto? É isso aqui o que a doutrina está querendo explicar para nós. Então, tem três tipos diferentes de teorias aqui. E aí nós vamos ver primeiro a teoria pluralista. Olha lá, segundo essa teoria, cada agente que tenha concorrido para a prática do crime responderá de maneira específica. Não é a teoria adotada no nosso código, já? Cada um vai responder por um crime diferente? Não, não. Se eles agiram ali, um aderindo à conduta do outro, não vai ser crimes autônomos. Depois, teoria dualista. Para essa teoria, haverá imputação de um crime para aqueles que praticam o verbo, ou seja, a ação do crime, matar, furtar. Quem pratica o verbo do crime tem um tipo diferente de punição, e outro será imputado para aqueles que tiveram uma conduta acessória ou secundária. Essa aqui a gente adota por exceção, e eu já vou mostrar as exceções para vocês. E, por fim, é o que está lá no nosso Código Penal, teoria monista. Para essa teoria, todo aquele que concorre para a prática de um crime, independentemente de ser considerado autor ou partícipe, aquele que participa, responderá por ele de forma indistinta. Teoria do artigo 29. Vamos lá para o artigo 29, então, do Código, para a gente dar uma lidinha nele. Cadê o artigo 29? Artigo 29. Raiva. Vamos lá no código ver o que ele está falando sobre o artigo 29. Aqui, concurso de pessoas. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a esse cominadas na medida da sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena desse. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ser previsível o resultado do crime mais grave. Olha só, aqui ele está falando sobre o autor, o partícipe e aquele que quis crime menos grave. Vamos por um. Autor, coautoria. Quando a gente fala em coautoria, significa aqueles que praticaram da ação do crime. Então, sempre a gente vai olhar o verbo do tipo penal. Matar, furtar, subtrair. Aí a gente tem que pegar os verbos. Subtrair, ofender a dignidade, praticar. Oi? Estou procurando os verbos aqui, tentando lembrar na minha cabeça. Tenho uma dúvida. Pode falar. No caso aí você está analisando se eles vão participar do crime, não a quantidade de pena, não é isso? Não, que se vão praticar. A quantidade de pena, não. Se eles estão praticando o crime. Isso mesmo. Certo. Isso. Aí eles se juntam para, por exemplo, roubar um banco, né? Então vão lá, mediante violência ou grave ameaça, vão roubar um banco. E aí, esses aqui são coautores. Coautores. Isso significa que todos vão responder pelo crime do artigo 157. Aí, na hora de fixar a pena, o juiz vai verificar a culpabilidade de cada um. Quem que é o partícipe nesse caso? Partícipe, pessoal, esse aqui, ó, participação de menor importância. Quem que é o partícipe? É aquele que auxilia, instiga ou ajuda, né? Instiga, auxilia. Ele vai e a pessoa fala, eu preciso de um
eu vou assaltar, mas eu não tenho uma máscara ninja. Ah, tá aqui, ó, a máscara para você. Prestei o auxílio. Induz, faço nascer a ideia na cabeça da pessoa. Instiga, isso aqui é tudo partícipe. Faço, na instigação, já tem a ideia, mas eu incremento essa ideia. Vai lá que você consegue, né? Ou presto algum auxílio material. Esse auxílio pode ser verbal, pode ser moral, né? Vai lá, você consegue. Ou material. Seguro a porta ali, ou deixo a chave fora para a pessoa conseguir entrar, deixo a porta aberta, mas eu quis participar do crime, nem apareci lá. Aqui eu vou ter uma pena diminuída como partícipe. E depois, aqui no parágrafo 2º, se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, será aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível. Aqui um exemplo clássico no concurso de pessoas. Situação de furto. Vamos pensar no furto, e aí a pessoa deixou a chave ou deixou a porta aberta. Uma das pessoas que moravam na casa deixou a porta aberta para que o assaltante entrasse. Quando o assaltante entrou, ele encontrou uma pessoa lá dormindo, né? E aí ele viu a pessoa dormindo, tomou um susto, e o que era furto se tornou roubo, latrocínio, porque ele teve que matar aquela pessoa. Vejam, era previsível aquela pessoa que deixou a porta aberta, podia prever que a pessoa estava lá e que ela ia morrer? Se sim, se ficar isso provado nos autos, ela vai responder pelo latrocínio. Ela vai responder pelo latrocínio com a pena diminuída. Se não, ó, na hipótese de ter, ó, a pena será aumentada até a metade. Ela vai participar desculpa, ó, vai participar do menos grave, que era só facilitar ali o furto, que era o que ela queria, porém, tomou outra dimensão. Então, ela, pelo parágrafo 2º, vai aumentar de até metade a pena dela. Essa aqui, pessoal, é a teoria monista. Então, todo mundo que pratica o mesmo crime vai ter a mesma punição, vai todo mundo responder pelo mesmo artigo. Porém, a gente tem alguma exceção, deixa eu ir lá, nas exceções da teoria monista. Ou seja, quando praticada a mesma conduta, vai ter punições diferentes, vão ter artigos diferentes para as pessoas. Vamos ver aqui. A exceção à teoria monista é aqui o aborto. Vamos prestar atenção. Ó, aborto. Praticar, ó, provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Pena, 1 a 3 anos. Aqui, provocar o aborto com o consentimento da gestante. Vejam, pena, reclusão de 1 a 4 anos. No caso do aborto, aqui, com o consentimento da gestante, ela consentiu com o aborto, a pena para a mulher vai ser de 1 a 3 anos. E para aquela pessoa que praticou o aborto, vai sair do artigo 124, que aqui é só a mãe. A mãe, a mulher. E aqui, quem praticou o aborto, quem provocou o aborto, vai responder pelo artigo 126, que vai ser o agente provocador. Então, enquanto na teoria monista, que é o que o código faz, quando 2 ou mais pessoas praticam a mesma conduta, elas vão responder pelo mesmo tipo penal, na exceção legal, que é essa aqui do aborto, vejam que a gente tem a mesma conduta, aborto, mas a gestante responde pelo 124 e o agente provocador pelo 126. Essa é a exceção pluralista da teoria monista. Na regra geral, então, todo para o mesmo crime vai responder pelo mesmo artigo. Porém, essa exceção do aborto aqui responde por artigo diferente. Acho que era esse artiguinho que estava na apostila também. Vamos voltar aqui.
Eita, deixa eu tirar isso aqui. Isso aí, nós vamos ter os conceitos de autoria. Quem que é o autor do crime? Quem eu posso chamar de autor? Autor é aquele que pratica o verbo núcleo do tipo matar, subtrair, expor. Todos os outros intervenientes que não praticam o verbo do tipo são considerados partícipes. Teoria criticada por colocar o mentor intelectual como partícipe, né? Nesse conceito restritivo de autoria, né, o conceito restritivo de autoria, ele não leva em conta o tal do autor de escritório, o mandante do crime, né? Então, esse daqui não é esse conceito restritivo, não é o aplicado aqui no nosso código, né? Já que aquele mandante também responde como autor do crime. Teoria objetivo formal será autor aquele cujo comportamento amolda-se à figura típica, e será partícipe aquele que produziu qualquer outra contribuição ao fato. Teoria objetivo material leva em consideração a maior perigosidade da contribuição do autor em relação ao partícipe. Aqui está mostrando, querendo diferenciar para a gente quem que é o autor do crime e quem vai ter uma mera participação. Lembra que vai responder pelo crime de forma diminuída. E o conceito extensivo? Vamos ampliar. É considerado autor todo aquele que contribui de alguma forma para a ocorrência do resultado. É autor quem pratica a conduta com vontade de autor e é partícipe quem possui com vontade de partícipe. Aqui, o dolo, né? Eu queria só emprestar para ele o machado, eu não queria matar a pessoa. Então, você vai ser o partícipe, você não vai ser o autor. Para a teoria extensiva, todo mundo que praticou o crime tem que responder, salvo se a sua intenção era só a de auxílio material, emprestar a ferramenta, ou auxílio moral, induzir ou instigar a prática do crime. Essa teoria é legal, teoria do domínio do fato. Tal teoria buscou complementar o conceito restritivo do autor. Assim, autor não é só aquele que pratica o verbo do tipo, mas também quem tem o domínio final do fato. Isso é, controle sobre a realização do fato. Dessa forma, deixa eu só deixar no mudo aqui, porque... Dessa forma, tem domínio do fato quem sabe a hora, o dia, o modo, o local, o motivo. Uma forma interessante de distinguir autor do partícipe é questionar se o agente poderia desistir da empreitada criminosa, caso ele tenha condições de evitar a consumação do crime e será autor, caso contrário, será partícipe. Então, vamos resumir aqui. Nesse caso, no conceito extensivo, está se tentando verificar quem que é o autor e quem que é o partícipe, quem teve mera participação. E aí a teoria do domínio do fato vem dizer, eu não posso dizer que uma pessoa que estava do lado de fora, só mandando que as coisas acontecessem, por exemplo, vamos pensar nos ataques dentro dos presídios para fora, né? Essas pessoas estavam lá mandando executar os crimes. Será que eles são meros partícipes que estavam só instigando, auxiliando? Ou será que eles são autores? E aí a teoria do domínio do fato vem dizer, será que ele tinha o domínio final do fato? Mata ou não mata? Né? Igual aquele vídeo que vazou, aquele áudio que vazou acho que foi eu não sei qual foi o traficante procurado e tal, que por telefone ele auxiliava a pessoa lá gritando, chorando, e ele falando para o mandante, ó, passa. E aí ele matava. Esse é autor, não pode deixar ele simplesmente como um partícipe. Então, como ele tem a autonomia do que vai acontecer com a vítima, mesmo não encostando a mão na vítima, pela teoria do domínio do fato, ele também responde como autor. Esquece diminuição de pena para ele aqui nesse caso.
E aí nós vamos ter, já que não precisa propriamente colocar a mão na vítima para ser autor, nós vamos ter algumas espécies de autoria. Olha lá, autoria propriamente dita, o autor é aquele que possui o domínio do fato, ele que decide entre a vida e a morte da pessoa, entre a pessoa ser estuprada ou não, né? Ou seja, o controle da empreitada. Coautoria, mais de um, né? Ocorre quando duas ou mais pessoas unidas para a consecução da prática criminosa, independe de acordo prévio, praticam uma conduta principal e relevante para alcançar o resultado, com divisão de tarefas. Vão ser coautores. Os dois vão responder pelo mesmo crime, em regra, né? Se não for aborto. Autoria intelectual. Diz respeito ao autor que planeja o fato criminoso sem, contudo, praticar o comportamento típico previsto em lei. É o tal do mandante, né? Autor de escritório, parecido. Ocorre nos grupos de crime organizado, em que o agente comanda toda a estrutura, devendo haver nítida relação de hierarquia entre os membros. Na prática, ele vai responder como autor também, mas ele é o chefe da hierarquia. E autoria mediata? Se refere ao autor que realiza a infração penal, utilizando-se de outrem como instrumento na execução da figura típica. O instrumento é quem não é capaz de aderir a nenhum momento à conduta, o homem de trás, agindo normalmente sem culpabilidade. Nesse caso, não há concurso de pessoas em virtude da ausência do liame subjetivo. A autoria imediata é um negócio, pessoal, simples. Vamos lá. Vamos pensar que uma pessoa querendo furtar ou querendo subtrair alguma coisa de alguém, o que ela faz? Ela chama uma criancinha, chama um incapaz e fala assim, ó, enquanto eu converso com ela, você vai lá na bolsa dela e tira. Vai ter concurso entre essas duas pessoas, Não, porque um vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ele vai, se for menor de 13 anos, menor de 12 anos, ele sofre só uma medida de proteção, nem medida socioeducativa ele sofre. Então, quando eu falo autoria mediata, tem alguém entre o autor do crime e a vítima. Posso colocar um deficiente mental também. Não vai ter concurso de pessoas, porque uma dessas pessoas é inimputável, não sofre punição. Atenção, deixa eu ver aqui. Ó. Não basta que o autor imediato seja biologicamente doente, por exemplo, é necessário que não tenha condições a aderir à conduta. Ou seja, se o doente mental aderiu à conduta, em algum momento, resta configurado o concurso. A mesma coisa ocorre entre o homem de meia idade, uma vez que não basta que possua menos de 18 anos, é preciso que ele não adira à conduta. É o incapaz. Atenção. Também não. Autoria colateral. Ocorre quando duas ou mais pessoas... isso aqui já me perguntaram uma vez. Ocorre quando duas ou mais pessoas visam executar a mesma infração penal, ignorando uma conduta do outro. Não há concurso de pessoas em razão da ausência do liame. Essa daqui já me perguntaram. Professora, imagine uma pessoa sendo atingida dos dois lados e os dois assassinos não tinham entre eles um acordo de matar. Então, vão responder com concurso de pessoas que aumenta a pena? Não. Aí aqui, quando a gente fala autoria colateral, duas ou mais pessoas querem executar o crime, mas eles não têm acordo prévio. Essa é a colateral. A incerta ocorre quando, havendo autoria colateral, não se sabe ao certo quem foi o responsável pelo resultado. Ambos devem responder pela tentativa. Teoria incerta. Não tinha concurso entre eles, ambos atiraram e mataram a vítima. Não consegue saber quem dos dois, qual foi a causa-morte ali, quem dos dois matou. E aí responde por tentativa os dois, ambos respondem pela tentativa em razão do indúbio pró réu.
Negócio sem sentido. Mas já que eu não consigo determinar qual dos dois atirou e os dois não tinham um acordo prévio para executar o crime, a dúvida favorece o réu. Então, indúbio pro réu. Professora, só uma pergunta. Espera aí só um pouquinho, deixa eu colocar o fone, que esse fone não funciona. Então, mas no caso, e a perícia? Não, mas aqui teve perícia e não teve resultado. Aqui é coisa de doutrina. Ademir, deixa eu te explicar o que é doutrina. É os caras que ficam lá inventando tese para cair em prova. Ah, entendeu. Entendeu? Aqui vai ter perícia, a perícia vai achar, mas se não achar, vai ser 2 tentativas, entendeu? Belezinha. Autoria desconhecida. Ignora completamente quem praticou o crime. E aqui, participação. Partícipe é aquele que possui uma conduta secundária e acessória ao crime, auxiliando materialmente ou psicologicamente o autor. Não pratica o verbo núcleo do tipo, a ação do tipo, bem como não possui o domínio final do fato. Espécies de participação. Material. É também conhecida como cumplicidade e que consiste na contribuição por meio de um comportamento material, como exemplos trazidos anteriormente. Aqui, ó. Vamos ver o Ademir. Fala assim, professora, poxa, professora, eu gostaria de me matar. Aí eu falo, ô Ademir, pois não. Corintiano, professor. Pois não, hoje é o Ademir. Pois não, Ademir, você gostaria de se matar? Eu tenho uma corda e eu sei fazer nó de marinheiro. Ademir, professor? Aí eu dou a corda para o Ademir e o Ademir se joga do pé de couve. É um auxílio material. Eu sou partícipe, eu participo ali efetivamente. Ó, psicológica, apesar que é crime de... Essa foi boa. Psicológica, contribuição subjetiva e moral para a prática do crime. Se divide em instigação, ocorre quando o partícipe reforça uma ideia já existente no fato. Induzimento, ocorre quando o partícipe faz nascer, né? Não basta que o agente realize, é necessário que a sua conduta influa. Então, aqui, psicológica, né? Instigação. O Ademir veio contar, professora, puxa, eu tô tão chateado, né? Fui abandonado pela minha mulher, ela foi embora, eu quero me matar, professora. Ademir, tá aqui a corda, pode você se matar. Aí fala assim, professora, não, na verdade eu não quero me matar, na verdade eu tô só triste. Eu falo, não, Ademir, se mata, meu, a melhor coisa que você tem que fazer é se matar, não tem para onde correr. Aí, olha lá, eu tô o quê? Eu estou instigando. Ele já tinha essa ideia, eu estou instigando. E o induzimento? Induzimento eu estou fazendo nessa ideia. Aí o Ademir fala assim, não, professor, meu problema não é mulher, não. Meu problema é que eu estou sem dinheiro, professor. O que eu faço? Eu falo, por que você não rouba o Tanaka? Tanaka, para quem não conhece, é um mercadinho que tem fechamento. Você não rouba o Tanaka, né? Olha lá, induzindo ele, não tinha nem nele, poxa, que legal, tive uma ideia. Essa aqui é a participação, pessoal. Ela pode ser moral, né? Induzir, fazer a cabeça do outro, né? Como diz minha mãe, as amizades. O próprio Código Penal fala, as amizades. Pode falar. No caso, se tiver uma multidão assim de pessoas e fica comprovado que eles não agiram em concurso, não, que eles não agiram tipo assim em grupo para matar uma pessoa, e devido à multidão acaba matando, é concurso de agente? Não, né? Na multidão. A pessoa tá lá e não, inclusive tem até se eu não me engano, uma atenuante de pena se ele age no ímpeto de multidão. E agora, por exemplo, eu preciso, aí aqui a gente já vai entrar para o crime propriamente de suicídio, né? Porque no crime de suicídio, a gente tem que só deixar uma coisa clara, né? O partícipe que tem essa induzimento, instigação, auxílio, é para praticar qualquer outro crime. Se for um suicídio,
quem participar, auxiliando, instigando ou dando o material, vai ser autor. Porque o suicídio não é crime. Crime é quem induz. Crime é quem induz, auxilia, né? E se, por exemplo, aquele caso da baleia azul, que era um jogo, que tinha pessoas indeterminadas e tal. Nesse caso, pessoal, não entrou para a lei aqui, porque precisa ser pessoa determinada. Tem que ter uma pessoa ali determinada, na orelha da outra, induzindo, instigando, auxiliando ela a se matar, né? Então, não adianta ter, ou, por exemplo, teve uma outra situação acho que foi do Planet Hemp, que ele cantava sobre drogas e tal, canta, né, sobre drogas e tal, Marcelo D2, e falava que isso estava auxiliando, estava instigando as pessoas ao uso da droga, né? E não porque é preciso ter uma vítima certa e determinada, segundo a lei, para poder materializar aqui o crime. Então, não adianta ser uma coisa genérica, superficial. Eu tenho que ter uma vítima certa e determinada. No caso, eu tenho, que é o Ademir, né? Olha lá. Princípio da assessoriedade, ou seja, do partícipe, teoria da assessoriedade extrema. Para que o partícipe seja punido, é preciso que o fato praticado pelo autor seja típico, ilícito e culpável. Teoria da assessoriedade limitada. Para que o partícipe seja punido, basta que o fato seja típico. Teoria da assessoriedade limitada. Para que o partícipe seja punido, basta que o fato seja típico e ilícito, que é adotada no Brasil. Teoria da hiperassessoriedade. Para que o partícipe seja punido, é preciso que o autor seja típico, ilícito, culpável e punível. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. No caso da participação, né, aquele que está ali dando um apoio moral ou auxiliando, tem essas 4 teorias e o Brasil adota a teoria da assessoriedade limitada, ou seja, basta que o crime seja típico e ilícito, esquece a culpabilidade, a perninha da culpabilidade, para que o partícipe responda com a pena dele, que é diminuída. Vamos pensar aqui que esse partícipe, ele induza uma pessoa a ter uma lesão corporal. Ele fala assim para uma criança ou para uma pessoa deficiente mental. Ele fala assim, faz uma tatuagem aqui, corta e tal. Vejam, essa pessoa faz isso na outra pessoa, não nela, né? Vai lá, faz uma marca sua lá na outra pessoa, induz ela a fazer isso, né? Pega assim esse C aqui de corintiano, né? Marca o seu corintiano, né? Pá. Aí ele vai lá e marca outra pessoa. Só que a pessoa que fez, ela é inimputável, porque ela é menor, ou ela é deficiente mental, ou quais são os casos de exclusão da minoridade? Minoridade, doença mental, erro de proibição, enfim, ela estava acobertada por alguma excludente da culpabilidade. Então, o que está dizendo é, aquela pessoa que praticou o crime orientada, auxiliada ou induzida, ela não precisa responder pelo crime para o partícipe responder. Então, pode ser que essa aqui seja absolvida, ou vá para a vara da infância e da juventude, ou responda com uma medida de se ela não tiver as faculdades mentais, mas o partícipe responde pelo crime. É essa a teoria da assessoriedade limitada trazida na apostila para vocês. E concurso de pessoas em crimes omissivos. Concurso de pessoas em crime culposo e crime omissivo. Crime culposo. Tem como mais de uma pessoa em concurso praticar crime culposo? Olha lá. A doutrina tem se posicionado no sentido de admitir a coautoria, mas nega a possibilidade de participação. Esses crimes são punidos em razão da conduta ter sido imprudente, negligente ou imperita, e não pelo resultado, já que não é querido. Então, 2 pessoas lá, de forma imprudente, deixa a criança
solta lá na piscina e a criança morre afogada, ou estão prestando atenção em outra coisa, os dois respondem pelo homicídio culposo, né? Então, pode ter 2 ou mais pessoas praticando um crime de homicídio culposo? Sim. E se ele for omissivo, não fazer? É admitida a participação, contudo, a divergência na crimes omissivos. É admitida a participação nos crimes omissivos, contudo, a divergência doutrinária no tocante à admissibilidade de coautoria. Então, nos crimes omissivos, vamos lembrar, é um não fazer o que a lei manda fazer, tem possibilidade de participação, mas a divergência doutrinária no tocante à coautoria. Não sei por quê, né? 2 podem virar e falar assim, não, vamos embora desse acidente, não vamos ajudar ninguém, né? Eu não sei porque a apostila trouxe aqui isso daí. Aqui, desistência, isso aqui vocês lembram? Desistência voluntária, arrependimento, concurso. Na desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Desistência voluntária. Caso o autor do crime desista de prosseguir na ação criminosa, configurando a desistência voluntária, o partícipe também não responde pelo crime, mas tão somente pelos atos praticados. Arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz tem aquela ação salvadora, lembra? Só responde pelos atos praticados. Caso o autor do crime se arrependa, praticando um novo ato para evitar o resultado, será configurado o arrependimento eficaz. Nesse caso, o partícipe também não responde pelo crime, só pelo ato praticado. Ou seja, o que acontece com o autor vai acontecer com o partícipe. Vai responder só pelo ato praticado com a redução lá do partícipe. Arrependimento posterior. A posição majoritária é a de que não se comunica para o partícipe o arrependimento posterior feito pelo autor, isso porque, diferente do que ocorre nas situações anteriores, o crime se consumou, sendo que, nesse caso, o arrependimento é algo pessoal. No arrependimento posterior, que está lá no artigo 16 do Código, antes do juiz receber a denúncia, o autor do crime se arrepende, devolve o objeto furtado ou repara o dano. O que ele está querendo dizer aqui é, graças a isso, ele vai ter uma diminuição de pena, mas essa diminuição não vai alcançar o partícipe se existir alguém que ajudou, auxiliou ou instigou, porque o arrependimento foi do autor. Então, o autor vai responder com essa diminuição e o partícipe vai responder pela punição dele sem essa benesse aqui. Participação de menor importância. O partícipe contribui de maneira ínfima e pequena. Isso aqui é da apostila, tá, gente? Não fui eu que escrevi essa redundância aqui. Para a realização do crime. Nesse caso, o agente será beneficiado pela causa de diminuição de 1/6 a 1/3. Cooperação dolosamente distinta é o chamado desvio subjetivo de conduta. A cooperação dolosamente distinta ocorre quando a conduta executada difere daquela idealizada, a qual aderiu o partícipe, de modo que o conteúdo do elemento subjetivo do partícipe é distinto do crime praticado pelo autor. Ocorre quando o partícipe auxilia o autor a lesionar a vítima, contudo, ele se excede e mata a vítima. O artigo 29 visa oferecer uma solução para o problema. Aí vai estar lá. Se um dos concorrentes quis praticar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena desse. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Assim, pela disposição legal, o partícipe responderá pela lesão corporal no exemplo, pois foi o crime almejado. No entanto, caso seja previsível, responderá pelo crime inicialmente desejado, acrescido de metade. Aqui na cooperação dolosamente distinta, significa quando a pessoa concorda em praticar o crime, porém houve um excesso do autor. O autor iniciou só querendo furtar e mata, só querendo furtar, estupra. E aí, como que vai dosar isso para o partícipe? Se ele tinha ideia que isso poderia vir a acontecer, né? Ele vai responder com a pena aumentada, né? Está lá no artigo 29, parágrafo 2º. Agora, acho que está
Distinção entre circunstâncias, condições e caráter pessoal. Circunstâncias são elementos que circundam o fato principal de modo que não integram a conduta típica. São objetivas quando estiverem relacionadas ao fato, tempo, local, etc. E subjetivas quando se referem ao agente, como as relações de parentesco. Condições de caráter pessoal são aquelas que ligam o agente ao mundo exterior, aos outros seres, ao estado da pessoa de parentesco. Elementares do crime são elementos que integram a figura típica. Isso aqui é importante para aqui, ó, na incomunicabilidade das circunstâncias, ó. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo elementares do crime. Em síntese, circunstâncias objetivas se comunicam, subjetivas não se comunicam, condições de caráter pessoal não se comunicam e elementares comunicam. Olha lá. Por exemplo, aqui, se a pessoa, um deles, ele é reincidente, não comunica isso para o reincidente. Só o outro que é reincidente que vai ter uma pena aumentada. O outro que não é reincidente vai ter a pena como primário. Se matou a mãe, ele tem aqui, então, uma circunstância de caráter subjetivo, ele matou a mãe, então ele vai ter uma pena aumentada porque matou a mãe, não se aplica ao namorado que matou a mãe da namorada, já que essa circunstância pessoal não vai se comunicar. Aqui, no caso da caráter pessoal, tá? Não se comunicam, então, as circunstâncias de caráter pessoal quando elementares do crime. É isso que o artigo 30 está querendo dizer. Se só disser respeito a ele, né? Ele é reincidente, ele é o filho, ele é o pai, ele não vai se comunicar a ele. Essa aqui é a parte final, né, das circunstâncias e essa foi, então, pessoal, a aulinha que eu preparei para vocês e teve aqui então, o erro de tipo e a gente viu um pouquinho sobre as teorias da autoria. Onde que está isso? Se eu não me engano, isso aqui está na seção 3 alguma coisa lá da apostila. Depois vocês dão uma olhadinha aqui da nossa apostila. Eu Você vai simplesmente... Oi, amor? disponibilizar? Sim, Você vai... sim. Vou. A de hoje de manhã eu não disponibilizei ainda, a de ontem à noite eu não disponibilizei ainda, porque não estava baixando, mas eu já vi que agora eu consegui baixar e eu já vou disponibilizar as duas para vocês. Já sim, se eles, onde você colocou antes. Sério? Não, Sério, não, eu digo não. a aula que não apareceu. Ah, ok. A aula eu não consegui ainda, Pedro, não sei o que aconteceu aqui. Mas eu vou conseguir, fé em Deus. E eu já vou disponibilizar agorinha para vocês, tá bom? Tá bom, obrigado. Gente, então, um beijo para vocês. Desculpa a voz rouca aqui. Até a próxima aula. Tá certo, professora. Foi muito boa. Obrigada, Gostei obrigada. bastante. Obrigada, gente. Professora, posso fazer uma pergunta rápida aqui? Claro que pode. Professora, tem um caso aqui que eu vi sobre o erro de pessoa. No caso, vou pegar um exemplo típico aqui. Um pai, né, perde a filha por um assassinato e, de repente, ele encontra uma pessoa que parece o assassino da filha. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e mata a pessoa, só que aquela pessoa não era a pessoa que ele queria matar. Como a gente diz que a lei diz que o crime de vingança é crime, né? Como que fica essa situação? Ele vai responder pelo crime de vingança? Não, ele vai responder Então, só pelo crime de erro de pessoa? Eu tive um erro quanto à pessoa. Então, peraí, vamos no Código Penal. Deixa eu fazer meu raciocínio jurídico. Um erro quanto à pessoa, ele vai responder como se tivesse matado o assassino da filha. É isso que você quer dizer, né? Mas não era o assassino da filha. Sim, não era, porque ele Então, estava falando sobre vingança, né? Ele queria isso. Tem um artigo no 121, aqui, ó. No 121, cadê?
Aqui, ó, caso de diminuição de pena, como que eu faria a solução aqui? Nem tese, tá? Todas as casos a gente uma faz pessoa, em tese. porque eu ia colocar eu, mas aí é muito, É né? em Porque já tese. corri Ó, bastante, já apanhei bastante hoje. olha aqui como que eu resolveria isso, né? Ó, caso de diminuição de pena. Se o agente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Nesse caso que você está me falando, eu estou falando de um relevante valor moral, já que ele foi assassino da filha. Então, como se fosse para a honra dele, a valor moral dele, ele vai matar. Só que ele estava em erro de tipo quanto à pessoa. Quando está em erro de tipo quanto à pessoa, você responde como se você tivesse atingido a vítima virtual, que é o próprio assassino. Então, a tese seria, ele vai responder por homicídio culposo, doloso, que ele tinha a intenção de matar a menina, o assassino, não estava em legítima defesa, mas ele tem essa redução de pena aqui. Então, tentar jogar ele no erro de tipo para ele pegar essa redução de pena aqui. Você entendeu, Ademir? Do parágrafo 1º do 121. Então, foi o que eu imaginei, porque eu falei, quando o valor moral lá que ele tinha da perda, que, professora, mas e a pessoa que morreu, no caso lá, a vítima, né, que não era Então, né? ela vai, Né? Fica difícil, porque ali também há uma vida, né? Sim, mas ele vai responder por homicídio doloso. Mas aí, nesse caso, ele pega uma pena bem pequena, né? Não pega a pena pequena, ele só vai ter uma redução. A pena vai ser, aqui, ó, não vai pegar, ele vai ter uma redução de 1/6 a 1/3. Mas o homicídio qualificado, ó, a pena dele é de 12 a 30 anos. Então, por exemplo, se ele pega 1/3 de redução, ele vai pegar 20 anos de cadeia. Não vai ter pena pequena. Diferente redução de você jogar ele para o crime culposo. Ah, tá, mas ele não pode cair, não consegue julgar ele por outro crime, né? Para Não que entendi. essa pena seja bem menor que essa. Eu não entendi a pergunta. Não existe nenhum outro código que pode julgar ele, no caso do erro de tipo pessoa, para que essa pena seja menor, né? Não, a pena vai ser menor porque ele está em erro quanto à pessoa e ele acreditou que ele estava matando o assassino da filha.